Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 266. Allan Kardec pergunta aos espíritos: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos dolorosas? E os espíritos responderam: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Interessante isso, profundo, né? Aqui, quando estamos no mundo físico, nós somos completamente submetidos a uma certa hipnose. Nós somos hipnotizados pelo mundo físico e nós não enxergamos a nossa verdadeira realidade. Não somos capazes de observar a nossa verdadeira natureza e nem a nossa verdadeira realidade. A começar de nossa natureza, como espírito imortal, nós esquecemos disso. Quando estamos no corpo, esse mundo nos absorve e passamos a pensar que somos um corpo físico, que simplesmente a nossa vida acaba quando este corpo morre. Nós não nos olhamos com sentido de eternidade. Nós passamos a nos olhar como um ser perecível, que acaba, que morre. E somos ainda mais hipnotizados pelo mundo do ter, pela perspectiva do ter. E Allan Kardec comenta: sob a influência das ideias carnais, o homem, na Terra, só vê das provas o lado penoso. Ou seja, quando olhamos para as nossas provas, que normalmente induz algum tipo de sofrimento, nós olhamos aquele sofrimento como um peso, como algo que apenas incomoda, porque somos incapazes de observar o efeito educativo das próprias provas, dos próprios sofrimentos. Isto não é visto por quem está aqui, mas é profundamente observado por quem já volta para o plano espiritual e, ao chegar lá, se encontra num estado de penúria espiritual. A pessoa que passou o tempo todo aqui absorvido pelos bens materiais, pelas buscas da conquista dos bens materiais, ela gastou um tempo enorme completamente subjugada por uma ilusão. E grande maioria das pessoas só vai descobrir que isso era uma grande ilusão quando já está no plano espiritual. Quando retornou e pôde descobrir então a enorme inutilidade de tudo aquilo que fez com a própria vida, quando dedicou-se exclusivamente à conquista de bens materiais. E Allan Kardec continua: tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Ele está falando de nós encarnados. Queremos sempre achar um jeito de não passar pelas provas, fugindo a elas, porque elas nos levam a enfrentar algum tipo de prazer, sendo que na maioria das vezes estes prazeres é que nos conduzem a uma queda, a uma derrocada espiritual. E ele continua: na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Está vendo o que acontece? Às vezes a pessoa passa por uma grande provação, mas ela se sai bem da prova, ela se melhora, ela se fortalece, ela se torna um espírito liberto. E quando ela retorna ao plano espiritual, aquele sofrimento nada foi para ela, não significa nada. É como se uma pessoa tem ali uma doença e, para curar-se da doença, ele tem que passar por um tratamento doloroso. Mas lá na frente, quando ele se vê livre da dor, do sofrimento que era permanente, ele então não dá importância para aquele sofrimento. Isto é a perspectiva, é o modo de ver dos espíritos mais elevados,
que já foram capazes de superar as suas provas. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Ou seja, a prova e até mesmo a expiação, para quem tem sabedoria para lidar com estes eventos, como molas alavancadoras do próprio progresso, ele não vê a prova como algo inútil, não luta contra a prova. Pelo contrário, ele faz absorver os conteúdos positivos da própria prova. E Kardec, nesse momento, compara a um remédio desagradável, mas que cura uma doença muito grave. A maioria das pessoas sabem o quanto é sofrido para as pessoas passarem por um tratamento de quimioterapia. Mas ela busca o tratamento de quimioterapia exatamente para livrar-se de uma coisa muito mais grave. E quando ela então tem o diagnóstico médico ali que diz a ela que aquele tumor desapareceu, que aquela doença horrível não existe mais, ela lembra da quimioterapia não apenas com seus efeitos desagradáveis, mas também como aquele remédio que pôde curá-la de uma doença cujo conteúdo, cujo desgaste, cujo sofrimento era muito maior. E Allan Kardec continua: aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que o espera, a glória, se lograr bom êxito. Isso aqui nos faz lembrar dos grandes descobridores, né? Aqueles homens magníficos que se arriscavam naquelas pequenas naus movidas no vento. Quantas destas naus não voltaram? Mas o desejo pela glória de ter o seu nome associado a um continente inteiro, né, como Américo Vespúcio. Estes homens magníficos, como os bandeirantes, que entravam pelas matas desconhecidas, mas tinham o desejo de ter o seu nome associado às suas descobertas, entrar para a história. Assim são as provas. Muitas vezes os espíritos buscam provas muito difíceis para poder vencer as suas fraquezas, tornarem-se espíritos fortalecidos, educados, competentes, para poder levar adiante os projetos mais concretos para as verdadeiras conquistas de sua espiritualidade. Allan Kardec continua: a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Os espíritos desencarnados veem tudo de uma maneira diferente. Lá eles não estão submetidos à hipnose do mundo material. Eles olham para si mesmos e enxergam a sua natureza mais profunda, os seus valores mais essenciais, a presença ou a ausência destes valores. A miséria no plano espiritual é associado a quase tudo que representa uma grande riqueza e conquista no mundo material, sendo que aquilo que muitas vezes é desprezado no mundo físico, como a humildade, a bondade, a ternura, a compaixão, isto é que valoriza os espíritos, isto é que os tornam espíritos elevados lá no plano espiritual. E Allan Kardec continua: divisam a meta que bem diferente é, para eles, dos gozos fugitivos do mundo. A cada existência veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí a se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto,
Pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Os espíritos mais fracos escolhem experiências mais suaves. Os espíritos mais fortes escolhem experiências mais duras, porque eles sabem que o soldado preparado que nunca teve no campo de batalha, que nunca teve na frente do campo de batalha, ele não consegue conquistar os valores da coragem, os lauréis da glória de ter combatido. Por isso ele precisa estar escolhendo as suas provas mais duras. E Allan Kardec continua: não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, senão desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência, ou no seu próprio interesse, que fazem também eles senão sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito se não sucumbirem, a que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira a que escolheram? Ninguém galga qualquer posição na ciência, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitos escolhem duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente, de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no termo de sua viagem está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal não se nos oferece um exemplo desse fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada, a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra,
Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias de nossa vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra, a vida material, é transitória e passageira? Muito bem, meus prezados amigos e amigas, nesta pergunta e nesta análise de Kardec, né, tão profunda, tão apropriada, nós então consideramos o que temos de informação nas diversas comunicações mediúnicas que ocorrem na nossa casa espírita e em todos os centros espíritas do Brasil. Quando o espírito desencarna e chega no plano espiritual, a grande maioria completamente arrependido, decepcionado, frustrado pela perda de tempo, por não ter aproveitado as oportunidades oferecidas exatamente pelas provas, pelas provações, pelas expiações, por não ter se tornado melhor, por ter muitas vezes fugido daquilo que lhe era mais importante, das grandes oportunidades oferecidas pelas provações. Por isso a visão dos espíritos é tão diferente da nossa. Aquele que deixou de passar pelas provas, achou que a vida era apenas um momento em que deveria gozar ao máximo os conteúdos prazerosos da vida, esquecendo do trabalho, do esforço, da tolerância, da paciência, da compreensão, da ternura, da compaixão, esquecendo de dedicar-se a valorizar a sua melhor parte, que é aquilo que sobrevive, ele perdeu um enorme tempo. E aí vem os grandes e profundos arrependimentos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ajude para que isso não aconteça conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.